Vamos iniciar a nossa última live do curso, né, de português. Opa, eu estou arrumando aqui na cadeira. Já chegando a cadeira, sim, tá? Então, a gente vai só retomar as atividades que nós fizemos na última live e vamos encerrar essas atividades. Eu também tenho as coisas para passar para vocês, tá? Mais informação, para que vocês tenham aí um material bom para estudo, tá? E depois do intervalo, o professor Sandro vai entrar também comigo para a gente poder fazer um encerramento, como a gente tem feito em todas as lives, né? Em todos os cursos, tá certo? Não, mas aqui tá com som, tá? Tem que dar uma olhadinha no som de vocês. Deixa eu só aumentar um pouquinho o volume do meu, mas aqui eu tenho som. Tá com som, não tá, gente? Não, sem som. Ah, sim, é que o som, eu tava conversando aqui com as meninas, tá? Com as tutoras, e eu não tinha desativado aqui o meu microfone, foi isso. Eu sabia que eu estava com o microfone, né? Ele estava ativado, então eu não desativei, estava desligado, tá? Então vamos lá, eu vou compartilhar o slide para nós retomarmos as atividades. Terminando as atividades, tem mais algumas explicações que eu vou fazer com vocês, né? Vou passar outras informações e outras orientações antes da gente ir para o intervalo, tá? Então, hoje a gente tem que ser mais ágil um pouquinho. Então, vamos lá. Apresentar agora. Só vou abrir aqui meu slide, tá? Então, compartilhar. Deixa-me ver aqui, peraí, que tem hora que é lento no negócio. Pronto, aí vai abrir, ok. Então, vocês estão vendo, ainda tenho que fazer com vocês essa daqui, ó, as orações reduzidas, que nós não vimos de gerúndio de particípio, né? Então, a gente vai retomar, nós fizemos a questão 4, a questão 5 nós fizemos, a questão 6, tá aqui, a gente já fez a questão 6, tá? Certo? E agora nós vamos fazer, hoje ficou a questão 7, tá? As atividades, elas podem ser enviadas, eu acho que até, eu tenho que ver com as meninas, até quando que essas atividades ficam na plataforma? Até amanhã, tá? Informação aqui da Vanusa. Até amanhã elas ficam, porque o curso encerra hoje, ainda tem mais, né, meio-dia, não é isso, Vanusa? Um dia? Até 23 horas do dia. Então, até um dia, né? Vocês têm mais um dia para fazer as atividades, tá certo? Ok, então vamos lá para a questão 7. Também é uma questão, uma prova, né? Caiu em prova, certo? Então, Marcelo, fica assim, o PowerPoint, ele fica disponível no Moodle. Inclusive, esse PowerPoint já está no Moodle, eu já enviei para a GEDES hoje, tá? Para ser colocado no Moodle, para vocês terem, né? E não, sim, o PowerPoint fica, tá? Dá uma olhadinha depois aí. Inclusive, eu trouxe hoje um conteúdo em PowerPoint para vocês imprimirem, quem quiser imprimir, né? E ter ali na cabeceira da cama, né? Para estudar, do lado da cama, enfim, onde vocês quiserem colocar no teto. Uma pessoa brincou, vamos pôr no teto, né? Então, eu já trouxe certinho, bem esquematizado, para que vocês só imprimam, tá? Se quiser também uma sugestão, imprimir e plastificar, que é o material de estudo, né? Ou também pode imprimir e fazer como se chama, encadernação, né? Veja a melhor forma. Então, pessoal, olha aqui, uma questão simples, tá? Bem simples, que a gente não precisa ficar quebrando cabeça. Por quê? Aqui tá na cara, tá? O que está pedindo, olha. As palavras abaixo destacadas foram utilizadas para introduzir orações subordinadas substantivas. Então, isso é uma afirmação assertiva, né? O enunciado, ele está afirmando que todas essas orações são substantivas. Porém, em somente, então, na prova, rabisquem isso daqui, olha essa informação que é importante. Em somente uma opção, essa relação sintática, ou seja, que relação sintática? A relação da
conjunção, ou, né, ou do pronome, a gente não sabe, essa relação para introduzir oração subordinada. Foi estabelecida por uma conjunção integrante própria. Então, é importante assinalar isso. Assinale-a. Então, pessoal, na prova, o que está pedindo para se fazer? Para assinalar a questão em que aparece a conjunção integrante. Pronto. Então, a gente já vai para a primeira. O como não é integrante, o quem não é conjunção integrante, o para não é conjunção integrante, né? É uma preposição. Deixe-me ver aqui. E o que é uma conjunção integrante? Porque aqui já está dizendo que todas essas orações são orações subordinadas substantivas. E quais são as conjunções integrantes? O que e o C. Então, eu já mato a charada, já marco a letra D. Não preciso ficar, né, perdendo tempo, quando é uma questão de prova, né, de concurso, perdendo tempo ler todas elas. Então, é só identificar. Agora, é só identificar. Pronto. Por causa dessa primeira afirmativa aqui, tá? Dizendo que são todas orações subordinadas substantivas. Tranquilo, tá? A questão 8 é que eu tinha colocado fora de ordem, né? Acabei colocando 6 para cá, mas eu já fiz o 6 com vocês. Agora, a questão 8 também é uma questão que caiu em prova, tá? Então, está pedindo o seguinte: garanto, naquela região se operam, de fato, milagres que salvam vidas diariamente. A oração em destaque classifica-se como? Então, qual a oração que está destacada? Que salvam vidas diariamente, né? Milagres. Bem, o que nós temos que entender? Que essa oração, ela está relacionada ao termo milagres. Milagres é um substantivo. Então, elas se relacionam. Olha como eu já estou pondo para vocês, né? Já estou colocando, usando o termo adequado, ela está relacionada, ela faz relação com o substantivo. E o que normalmente faz relação com o substantivo? Não é o adjetivo? Então, veja só, milagres que salvam vidas diariamente. Milagres, os quais salvam vidas diariamente, né? Então, essa oração é uma oração que é uma oração substantiva subjetiva. O que vocês acham? Não é, né? Isso é uma oração subordinada adjetiva, não. Ela vai ser explicativa ou restritiva? Veja bem, não tem vírgula aqui. Não tem sinal de pontuação. Exato. Então, se não tem sinal de pontuação, ela é restritiva. Tá? E como que eu sei que é adjetiva, Pro? Eu sei por causa da relação com o substantivo milagres. E também o que eu posso substituir por os quais, certo? Então, milagres, os quais salvam vidas diariamente. Então, se há a possibilidade de eu substituir por os quais, aqui é um pronome relativo. Se é um pronome relativo, ele introduz uma subordinada adjetiva restritiva, ok? Muito bem. Não é uma questão difícil, agora eu preciso compreender essa relação da oração com o antecedente, com o substantivo. E questão 9, a questão 9 também está bem tranquila. Não, veja bem, na oração a vírgula, ela está aqui, ela está intercalando de fato, né? Então, olha, naquela região se operam. De fato, um adjunto adverbial de afirmação. Ele está afirmando, tá? Então, a vírgula, ela vem antes de milagres. Agora, se a vírgula fosse colocada depois de milagres, para introduzir a oração, aí sim seria uma explicativa, tá? Então, tem que prestar atenção nisso daqui. Isso, tá? Tudo isso a gente tem que ficar bem atento, né? Buscando esses pormenores, tá? Bem, na questão 9, também é uma questão de concurso, não está difícil, tá? Não está difícil, é aqueles macetinhos que eu dou para vocês, que, né, vocês já sabem, acho que
pelas atividades que nós fizemos, deu para vocês captarem, né? Vejam bem, olha lá, as mudanças feitas por ele no planeta têm sido tão rápidas que agora elas, as mudanças, ameaçam não só a humanidade, mas também muitas espécies. A oração negritada mostra a ideia de que isso, veja só, tão. O segredo está aqui, olha, no tão rápidas que, no tão que. Então, é só já olhar aqui. Tão rápidas que agora elas ameaçam não só a humanidade, mas também ameaçam muitas espécies. Então, veja só, a ideia é de consequência, tá? A ideia é uma consecutiva, é uma consequência. Aqui também nós teríamos nesse pedaço, eu acho que até foi uma falha da banca, mas mesmo para poder fazer essa relação, estabelecer essa relação, né, com a oração anterior, aqui também nós temos uma aditiva, né? Vocês viram que nós temos uma ideia de adição, como é que eu diria, de acréscimo mesmo, né? De acréscimo, tá? Mas é interessante, mas a ideia em si, o que ele está pedindo, a ideia de consequência, tão rápidas que agora ameaçam, né? Então, trouxe como consequência. E o que a gente vê aqui sintaticamente, né, falando, é perceber que antes desse que, na oração principal, existe o tão. Então, a relação, né, tanto que, tamanho que, tão que, tal qual, né, tal que. Então, elas introduzem uma oração subordinada adverbial consecutiva, tá? E a última questão. Bem, o que eu gostaria de falar para vocês? Nessa última questão, nós não trabalhamos com a função sintática do pronome, tá? Do pronome que. É algo que eu ainda estou devendo para vocês, é algo importante que nós ainda vamos ver, tá? Essas funções sintáticas do que. Então, que ele substitui, né, um outro elemento, um termo ali da oração. Se ele substitui, ele também exerce certas determinadas funções sintáticas, de sujeito, de objeto direto, de objeto indireto, né, a depender da relação que ele tem ali no período, no enunciado. Vamos ver essa daqui, ó. Aceleram novas descobertas, que, por sua vez, servem de ferramentas. Então, considerando o pronome sublinhado, que é o que, nessa frase, é correto afirmar que ele exerce a função sintática de. Aí vem aqui as opções. Sujeito. Todas as opções têm sujeito. Ó, sujeito indeterminado, sujeito inexistente, sujeito oculto, sujeito simples. Exato, tá? Então, veja só. O que ele substitui o que? As novas descobertas, ó. Aceleram novas descobertas. Na verdade, o sujeito da primeira oração é novas descobertas. Então, novas descobertas aceleram. Que, por sua vez, serve de ferramenta. Novas descobertas aceleram, ponto. Novas descobertas servem de ferramenta. Então, quem é que serve de ferramenta? Novas descobertas. Então, o sujeito está aqui, olha. Novas descobertas. Qual é o núcleo do sujeito? Descobertas. Então, o sujeito, ele é simples. Por que é o sujeito? Por que é o sujeito simples? Porque apresenta um núcleo apenas, descobertas, tá? Oculto ele não é, porque o inexistente também não. O inexistente tem os casos específicos de sujeito inexistente, né? Com o verbo haver, com o verbo fazer, com o verbo ser, na indicação de tempo, de hora, com o verbo que expressam fenômenos da natureza. Então, são verbos já impessoais. Então, o sujeito inexistente, ele passa a ser, né, classificado como inexistente quando aparece com os verbos impessoais, tá? Então, os verbos impessoais é que tornam o sujeito inexistente, certo? Só um minutinho, Roseli, vou voltar. O sujeito indeterminado, também ele não é indeterminado. Por quê? Nós temos duas formas de determinar o sujeito. A primeira forma, com o verbo na terceira pessoa do plural,
ou na terceira pessoa do singular, seguido do se, que é o índice de determinação do sujeito. Exatamente, tá? Então, olha, são dois assuntos, né, que seria bom depois dar uma repassada neles. O oculto também não é, porque o sujeito oculto, ele vai depender da desinência verbal, ou seja, da terminação ali do verbo. Por exemplo, quando a gente diz, morávamos numa casa simples, certo? Então, a terminação morávamos, mos, né, é a terminação, a desinência pessoal, número pessoal que a gente chama, essa desinência, essa terminação verbal indica que se trata da primeira pessoa, nós. Só que o nós, ele não é escrito, ele não vem escrito. Ele aparece oculto, mas ele existe. Você identifica pela terminação do verbo. Isso é o sujeito oculto, tá? Então, a gente teria, assim, até mais coisas para falar um pouquinho sobre cada tipo de sujeito. Mas, nesse caso, aqui a gente identifica o sujeito é descobertas. Então, sujeito simples, porque apresenta um núcleo apenas, certo? Pessoal, a Roseli pediu para voltar, questão 7, né, Roseli? Vamos ver aqui, questão 7. A questão 7, Roseli, é essa última, que é o que ele está pedindo para... Então, Gabriel, você também está participando já de cursos, né, com a gente. Eu já trabalhei sujeito, né? Eu acho assim, é importante fazer bastante exercício. No Google mesmo, vocês encontram, né, vários sites que têm exercícios sobre... Se você clica ali no Google, exercícios de sujeito, sobre sujeito, então ele vai apresentar vários exercícios, vários sites, ali você vai linkando, né, e vai fazendo, já vem com as respostas, você corrige, vê, é assim. Eu acho que tem que fazer bastante exercício para fixar esses tipos, né, essas tipologias aí de sujeito, tá? Porque se a gente for pensar bem, nós tínhamos que ter um curso só de sujeito, só de predicado, né, só de transitividade verbal, que é muita coisa, né? É muita coisa. Sim, também ajuda a achar as classes gramaticais, é isso mesmo. Marcelo também já está, olha, compartilhando, Mundo Educação. Eu gosto muito desse Mundo Educação. Eu tiro bastante exercícios de lá. Eu já disse para vocês, se puder adquirir a novíssima gramática do Domingos Pascoal Segala, ela é elementar, ela é boa, ela traz muitos exercícios e agora com gabarito. Isso, Roseli, isso mesmo, caro, sim, ela é cara, mas ela vale a pena, tá? Ela é uma gramática, vamos dizer assim, ela é bem completa, né? O Pascoal Segala, ele é didático, então vale a pena, porque daí vocês fazem os exercícios, vocês resolvem o exercício, certo? É isso. Então, vamos agora para o nosso assunto de hoje, tá? Que a Pro ainda tem, né, outras coisas para passar antes do professor Sandro entrar. Então, as orações reduzidas, nós vimos orações reduzidas de infinitivo. O que é o infinitivo? O que são verbos no infinitivo, né? São os verbos que terminam em ar, em er e em ar, er e ir, né? Tem hora que a vai dar um branco, tanta informação. Então, cantar, vender, partir, né? Eu ponho esses três para a gente poder ter eles como muleta, né? Cantar, vender, partir, tá? Or não tem. O por exemplo, Gabriel, que termina em or, ele é da segunda conjugação. Então, se o verbo termina em or, por, compor, dispor, repor, são verbos que pertencem à segunda conjugação, que são derivados do verbo por. Antes, o verbo por era poer, né? Então, o poer, o por, ele vem da terminação er. Então, ele pertence à segunda conjugação, certo? Então, vamos agora ver um pouquinho das orações reduzidas de gerúndio. Vocês vão ver que as orações reduzidas, tanto de gerúndio quanto de particípio, são bem menores, né? São bem mais restritas em relação às orações reduzidas de infinitivo, tá? Então, primeiro a gente tem que compreender o que é o gerúndio, tá? O que é o gerúndio? Gerúndio é uma das formas nominais do verbo. É a forma que termina em NDO. Então, vamos lá
né, para alguns exemplos de verbos no gerúndio. Cantando, vendendo, sorrindo, partindo, brincando, comendo. Olha lá, o Clarindo comeu todo o bolo aqui da negócio, comendo. Então, o Clarindo continua comendo. Guarda o comendo aí, que vocês não vão esquecer do Clarindo, tá? Fazendo. Tem gente que vive fazendo bolo de fubá para trazer, mas não traz. Traz, acaba tudo, né? Fazendo, comprando. Agora tá séria lá. É isso mesmo. Então, na terminação NDO é o gerúndio, tá? Agora, nas orações reduzidas de gerúndio, elas podem ser, isso é importante guardar, as orações reduzidas de gerúndio podem ser coordenadas aditivas, substantivas apositivas, adjetivas ou adverbiais, né? As substantivas apositivas são bem tranquilas, é a função sintática de aposto, né? As coordenadas aditivas também, tá? Então, vamos ao exemplo, que daí a gente fica mais craque, né? Peraí, que eu acho que agora eu peguei tudo. Tá, aqui. Primeiro, vamos pegar um exemplo da coordenada aditiva, né? Pagou a conta, ficando livre dos juros. Então, veja só, pagou a conta, qual é a ideia, né, qual é o sentido dessa oração? Então, se você desenvolve a oração, aqui ela está reduzida. Agora, vamos desenvolver a oração. Então, desenvolvendo ela, vai ficar assim, pagou a conta e ficou livre dos juros. Então, você adiciona aqui, olha, uma conjunção coordenativa aditiva, certo? Então, o poeta, um outro exemplo, o poeta residiu em Ilhéus na década de 20, vírgula, dedicando-se, veja só, eu vou marcar aqui para vocês entenderem o gerúndio, né? Terminação NDO e terminação NDO. O poeta residiu em Ilhéus na década de 20, dedicando-se tão somente à literatura neste período. Então, desenvolvendo essa oração, fica dessa forma. O poeta residiu em Ilhéus na década de 20 e se dedicou tão somente à literatura neste período. Então, aqui, olha, você acrescenta, né? Você adiciona, acrescenta um recurso, uma conjunção coordenativa aditiva, certo? Bem, substantiva apositiva. O que é a oração, a oração subordinada substantiva apositiva? Qual é a função dela? A função é servir de aposto, né, de elemento que explica. Então, aqui, né, no exemplo, trazendo como exemplo essa frase, olha, esta é a melhor maneira de conhecer as pessoas. 2 pontos, convivendo com elas. Então, aqui está na cara, né? O convivendo aqui, olha, é a terminação de gerúndio. Aqui nós temos os 2 pontos, olha, sinalizando que vem depois uma explicação, tá? Uma justificativa, certo? Então, nós temos uma substantiva positiva. O melhor caminho para chegar ao coração dela é este, 2 pontos. Então, vejam bem, gente, a positiva, ela é introduzida por 2 pontos, por sinal de pontuação. É este cantando liras, que cantemos liras, né? Bem, se nós formos desenvolver essas orações, esta é a melhor maneira de conhecer as pessoas, que convivamos com elas, tá? Que convivamos com elas. Então, desenvolvendo, ela vai ficar assim. O melhor caminho para chegar ao coração dela é este, que cantemos liras, né? Então, você, né, quando vai desenvolver, você introduz ali, você coloca ali a conjunção integrante, ok? Bem, vamos agora para a adjetiva. Criança pedindo esmola dói o coração. Então, aqui nós temos, olha, então, a gente tem que tomar bastante cuidado. A gente tem que tomar bastante cuidado, porque às vezes a gente vê aqui um verbo na forma nominal, no gerúndio, e acha que a oração é só isso, quer dizer, que nós temos uma oração apenas, e não temos, aqui nós temos 2 orações. Veja bem, eu vou até colocar aqui ela desenvolvida, ó. Criança, estou só chegando para cá, o meu... Criança que pede esmola, dói o coração, tá vendo? Criança dói o coração. Toda criança dói o coração? Não, só a que pede esmola.
Então, veja só, essa oração que pede esmola se refere, se relaciona, né, ou mesmo até caracteriza, se relaciona à criança. Se relaciona, eu gosto de usar esse termo, está relacionada à criança. Veja só, então aqui nós temos uma oração adjetiva. Criança que pede esmola. Criança, a qual pede esmola, tá? Então, pedindo esmola é uma oração reduzida de infinitivo, tá? Então, é essa parte aqui que nós vamos separar. Na UPP, encontrei 12 soldados portando fuzis. Então, da mesma forma como eu desenvolvi essa de cima, esse exemplo de cima, isso é restritivo, exatamente, Thaís. Porque ela restringe, né? Ela delimita esse universo infantil, só a criança que pede esmola, restringe, né? E não tem a vírgula, tá? Não tem as vírgulas. Na UPP, encontrei 12 soldados portando fuzis, soldados que portavam fuzis. Então, viram? Aqui nós temos uma oração reduzida. Agora, desenvolvendo essa oração, então, vamos voltar um pouquinho nessa ideia, tá? A oração subordinada ou a oração coordenada, ela pode estar na forma reduzida ou ela está na forma desenvolvida, tá? A desenvolvida seria como? Quando a gente tem aqui, né? Quando nós usamos ou a conjunção, o pronome relativo, nesse caso, o pronome relativo. Então, na UPP, encontrei 12 soldados que portavam fuzis, tá? Então, aqui, ó, ela foi desenvolvida. Olha o que, pronome relativo, certo? E, finalmente, a adverbial, né? Para variar, né, a adverbial, ela tem uma extensão aí de tipos, né, de adverbiais, uma extensão de tipologias, né, das que são reduzidas, tá? Então, nós temos a concessiva, a condicional, a causal, temporal e a temporal condicional. Então, vamos na primeira aqui. Mesmo não tendo condições, comprou um terno. Então, olha, mesmo não tendo, olha o tendo aqui, tá? Então, se nós formos desenvolver essa oração, como ela vai ficar? Apesar de não ter condições, comprou um terno, né? Agindo, então, ela é uma concessiva mesmo, né? Embora, agindo desse modo, ninguém ficará com você, é uma condição. Se agir deste modo, então, aqui o agindo. Tá? Se agir deste modo, ninguém ficará com você, é condicional. Temendo a reação, peraí, por que eu fiz só assim na metade, né? Vou voltar aqui. Temendo a reação do pai, não contou a verdade, é a ideia de causa, olha, não contou a verdade porque temia a reação, ou temeu a reação do pai. Saindo do estádio, encontrei os meus amigos, a relação de tempo. Quando saí do estádio, encontrei os meus amigos. Em fazendo os trabalhos escolares, deixarei que brinque na rua. Então, olha, deixarei que brinque na rua se fizer os trabalhos escolares. Aqui nós temos umas duas maneiras, né, de classificar, dependendo do contexto. Então, é uma questão que pode, né, cair em concurso e com uma dessas alternativas, ou na alternativa, ou da forma, ou numa alternativa, né, temporal ou condicional, porque aqui cabem as duas, ó. Eu posso dizer assim, quando fizer os trabalhos escolares, deixarei que brinque na rua, tá? Então, é uma relação de tempo, ó. Ou eu posso também estabelecer uma relação de condição. Se fizer os trabalhos escolares, deixarei que brinque na rua. Então, nesse último exemplo, caberia aqui os dois modos, tanto a forma temporal quanto a forma condicional, certo? Agora, uma observação. A oração subordinada adverbial modal, né, na gramática, ela não é contemplada na gramática, nem a modal, nem de assunto.
mas existe, né? É uma rara exceção, existe, a gente usa até na escrita, né? Ela reduzida de gerúndio, ela também pode aparecer. Vamos lá, vamos ver. O homem entrou na sala dando empurrões. Então, aqui, veja bem. Se a gente for pensar, o que quer dizer, né, essa frase? O que quer dizer esse enunciado? O homem entrou na sala. Dando empurrões é um modo, tá? O homem, não caberia aí, né? Não caberia aí nenhuma das outras classificações das adverbiais, né? As 9 classificações que eu apresentei para vocês. Então, olha, o homem entrou na sala, de que modo que ele entrou? Dando empurrões, tá? E normalmente ela vem construída dessa forma, ela vem reduzida, por isso que ela se chama, por isso que a modal, ela é modal reduzida de gerúndio, tá? E nós temos também a oração subordinada adverbial de assunto, reduzida de gerúndio. Olha, veja bem, isso nós usamos muito em dissertação, né, em produção de artigo, em produção de textos argumentativos. Em se tratando de seleção brasileira, nós sempre falamos mal. Nós sempre falamos mal de que assunto? Em se tratando de seleção brasileira, tá? Então, são 2 observações, assim, apenas para que vocês tenham conhecimento, tá? Bem, agora as orações reduzidas de particípio também são poucas, né? Nós temos aqui as orações reduzidas de particípio, elas podem ser adjetivas ou adverbiais, tá? As adjetivas, a notícia divulgada pela mídia era falsa. A gente escreve muito dessa forma, né? E escuta também noticiários usando a forma do particípio. Agora, se a gente vai desenvolver essa oração, a notícia divulgada pela mídia era falsa. A notícia que a mídia divulgava era falsa. Então, veja bem, nós temos 2 orações aí, só que essa oração, ela está reduzida, tá? Reduzida. Então, a notícia que a mídia divulgava era falsa. Entenderam? Não, nesse caso, é uma pergunta até interessante, Gabriel. Nesse caso, o particípio, ele pode ser verbo e também ele pode ser adjetivo. Por exemplo, menino sabido, né? Menino sabido, sabido nesse caso é um adjetivo, é um adjunto adnominal. Bolo partido, né? Aliás, o menino sabido é menino que sabe. Não, ele não seria, porque você desenvolve. Agora, olha, bolo partido, não existe bolo que parte. Então, o bolo partido, o partido é uma palavra, é um verbo no particípio, mas nesse caso ele serve, ele tem função de adjetivo, né? Então, exerce função sintática de adjunto adnominal, tá? Isso é interessante. A gente tem que prestar bastante atenção nisso, né? Porque há momentos em que o particípio, né, ali, ele é classificado como adjetivo, né? Não como uma oração reduzida, no caso, tá? Certo? Aqui, nesse caso, a notícia divulgada pela mídia, vocês vejam bem, né? O pela mídia, que é um agente da passiva, ó. A notícia que a mídia divulgava, né? Então, aqui nós temos até um agente da passiva nessa oração reduzida, certo? Bem, o outro. O planeta, ameaçado constantemente por nós mesmos, ainda resiste. Veja bem, aqui nós já temos a vírgula, tá? Ameaçado constantemente por nós mesmos. Então, essa oração, ela é uma oração adjetiva reduzida de particípio e é uma adjetiva explicativa por causa das vírgulas, certo? Então, o nosso planeta, que é ameaçado constantemente por nós, ainda resiste, tá? É isso. Acho que eu tô aqui e acho que é a última. Tá, aqui o último slide, né, que são as adverbiais.
Então, o particípio, ele concorda. Então, isso é uma observação também, tá? Muito importante. Note que o particípio concorda em gênero e número com os termos a que se refere. Então, vamos aos exemplos aqui. Agredido pelo outro, mantive a calma. É uma concessiva, né? Mantive a calma, apesar de ter sido agredido pelo outro, mesmo sendo agredido pelo outro, tá? Não, ele não é um agente da passiva, né? Ele não é um agente da passiva, aqui é o verbo mesmo no infinitivo, né? O pelo outro, quando o outro me agrediu, eu pelo outro seria um agente da passiva, pelo outro, né? O outro que me agrediu, tá? Sendo agredida pelo outro, fui agredida pelo outro, certo? O outro que me agrediu, é isso mesmo, agente da passiva, tá? Aceitas as condições, mas o que eu gostaria que vocês focassem um pouquinho é nessa combinação, nessa concordância do particípio com o termo a que se refere. Agredido pelo outro, mantive a calma. Aceitas as condições, ou seja, as condições aceitas, tá? Não, se aceitar as condições, não haveria problemas. Então, aqui é uma condicional. Então, aceitas as condições, não haveria problemas. Preocupado com a prova, ele. Então, ele vai concordar com ele. Tá? Preocupado com a prova, ele se esqueceu da carteira. Terminada a aula. Todos pularam de alegria. Tempo, né? Aqui é causa. Então, assim, o que a gente tem que entender? Por exemplo, terminada a aula, concluída a tarefa, concluído o exercício. Então, o que tem que prestar atenção é nessa concordância do particípio com o termo a que ele se refere, tá? É isso. Bem, pessoal, esses slides, né, como eu disse para vocês, eles já estão na plataforma, tá? Já estão aí. Agora a gente vai passar para um outro slide. Vamos ver qual que é. É o slide 7. Esse slide 7 é o slide que eu vou sugerir que vocês imprimam, tá? Se quiser plastificar, aí que é para estudar para valer, tá? Para valer mesmo. Eu vou interromper aqui, porque aí eu vou apresentar, acho que bastava só eu clicar, né? Ai, professora que não tem afinidade com a tecnologia sofre. Agora vai compartilhar. Pronto. Abri. Bem, eu fiz com bastante carinho, tá? Digitei para vocês um a um desses casos especiais. Então, a gente vai começar. Então, que casos especiais são esses, né? São as conjunções que aparecem, que apresentam mais de uma classificação, tá? Então, vamos começar pelo mas, né? Então, estudem bastante isso daqui. Eu acho que isso vai ajudá-los muito, porque normalmente a banca vai cobrar isso, ó. Ela pega, né? Esses conectivos que apresentam mais de uma classificação, ó, tá? Ou então, um conectivo quase não se usa, né? Então, mas, ele pode ser coordenativa adversativa ou coordenativa aditiva, tá? Seguida de também e equivale a como. Então, vamos para a primeira aqui. Quando ele for uma adversativa, você pode substituí-lo por porém. Olha, pediu, mas ninguém atendeu. Pediu, porém, ninguém atendeu. Então, você faz facilmente essa substituição, tá? Quando o mas for uma coordenativa aditiva, ele vai ser seguido, toda vez que ele significar, for uma adição, ele é seguido de também e equivale a como. Não só dá aulas, mas também, ó, então ele está sendo seguido, né? Ele é seguido por também, mas também escreve. Significa que dá aulas e escreve. Então, eu posso substituí-lo por como.
não só dá aulas, como também escreve, certo? Então, estudando essa regra aqui, vocês vão matar a charada aí tranquilamente na prova. A conjunção E, ela é classificada como coordenativa aditiva, e o E também é uma coordenativa adversativa. Quando ele vai ser aditiva? Quando indicar o quê? Uma sucessão, uma adição. Voltou e brincou com o cachorro, duas ações, uma seguida da outra, né? Uma seguida da outra. E quando ele for adversativa, ele equivale a mas, você substitui por mas. Leu o livro e não entendeu nada. Então, veja, leu o livro, mas não entendeu nada, certo? Não, isso, não estudou e passou, é uma adversidade. Não estudou, mas passou. Agora, o pois, ó, pois estudem com carinho, tá? O pois, primeiro, ele é uma coordenativa conclusiva, tá? Quando, né, conclui algo e quando ele vier depois do verbo. Lembram da regra, né? Vocês se lembram da regra, olha. Trabalhou a tarde inteira. Estava, pois, olha, ele vem intercalado aqui entre vírgulas e o verbo antes, tá? Então, vou deixar aqui, façam isso também em casa, usem lápis de cor, né? Estava, pois, esgotado. Você pode também substituí-lo, se preferir, por portanto, né? Trabalhou a tarde inteira, portanto, estava esgotado, certo? Então, isso tem que ficar bem claro. O pois, ele é uma coordenativa explicativa quando é uma justificação, tá? Vamos ver uma justificativa. E, além disso, uma dica que eu dei para vocês é de vocês olharem lá na oração assindética, na oração coordenada assindética, e verificar o verbo que está na forma imperativa, no modo imperativo. Então, veja bem, olha, traga o jornal. Traga é um verbo no modo imperativo, tá? Eu vou até pôr aqui entre parênteses, para que vocês, né, não se esqueçam disso. É uma das formas de nós verificarmos que o pois aqui é uma coordenativa explicativa. Olha, traga o jornal, vírgula, pois eu quero ler. Então, uma explicação, e o que me faz entender que é uma explicação e classificar é o verbo no modo imperativo, é uma das formas, né? Porque existem outras também que a gente vai... E a subordinativa causal, olha lá, veja bem, né? Então, pois, ele tanto está na coordenativa explicativa, quanto na subordinativa causal. Quando for na subordinativa causal, você pode substituí-lo por porquê. Vamos entender. A planta secou, pois, vou separar aqui, pois não foi regada. Vejam, como que eu ensinei vocês a entender, né, essa relação do pois com a ideia de causa. Partam dessa oração. A planta não foi regada. Causa. Qual foi a consequência? Secou. Então, aqui a gente tem uma relação, ó. Consequência, planta secou. Causa da planta ter secado, não foi regada. Então, a ideia introduzida pelo pois é uma ideia de causa. Deu para entender isso, gente? Ficou claro agora para vocês? Está ficando mais claro? Então, isso é importante, tá? Estabelecer a ideia de causa e consequência. Agora, o como também é muito democrático. Veja bem, olha, o como, ele está em quatro tipos, né? Ele é classificado como em 4 categorias, né? Vamos dizer assim. Então, como é uma coordenativa aditiva, né? Quando você faz aqui a substituição por e, né? Fazendo as alterações necessárias aqui no verbo. Então, normalmente ele vem acompanhado do tanto como, o tanto lá na oração coordenada, né? Sindética.
tanto ria como chorava. Normalmente, quando ele tem, né, essa relação, esse conjuntinho, tanto como. Então, a ideia é de adição, ó, ria e chorava. O como também é uma subordinativa causal, que pode, sendo trazendo uma ideia de causa, você substitui por porquê. Como passou mal, desistiu do passeio. Então, olha, desistiu do passeio é consequência. Por que que ele desistiu? Porque passou mal, causa. Então, passou mal, causa. Qual foi a consequência? Desistiu do passeio, tá? Então, se estabelece essa relação de causa e consequência. O como é uma subordinativa comparativa, isso é tranquilo, né? Quando você identifica com mais facilidade uma subordinativa comparativa. Bem, era alto como um poste. A gente pode substituir por que nem, né? Era alto que nem um poste, tá? Era alto tal qual um poste, então é uma comparação. E a subordinativa conformativa, quando você substitui o como por conforme. Alterei a programação como o chefe determinara, conforme o chefe determinara, certo? Estudando por aqui, vocês vão ficar mais assim, mais craques, né? Olha o porquê agora, tá? O porquê é coordenativa explicativa e é subordinativa causal, tá? Então, vamos lá para a primeira. Quando for coordenativa explicativa, o que eu disse para vocês? Olha lá, não faça perguntas. O verbo está no imperativo. Já botem aí, já identifica isso, ó, verbo no imperativo. Então, não faça perguntas, porque ele ficará zangado. Então, é uma justificativa. Então, se for uma justificativa, é uma explicação. Então, toda vez que eu estiver justificando algo, eu estou explicando, tá? Então, uma justificativa. Vou pôr aqui do lado. Outro exemplo. Bem, o porquê como subordinativa causal, né? As frutas caíram porque estavam maduras. Então, consequência, as frutas caíram. Por que as frutas caíram? Porque estavam maduras, tá? Então, porque estavam maduras, causa, consequência, frutas caíram, certo? Subordinativa final. Quando ela for final, você vai substituí-la por para quê? A conjunção. Porque meu filho fosse feliz, é estranho até, né? Fui para outra cidade. Então, veja só, a oração principal, ela está aqui, tá? Depois da oração subordinada, né? Subordinada adverbial. Então, a oração principal, fui para outra cidade, a fim para que meu filho fosse feliz. Então, a finalidade, tá? Certo, gente? Então, esses macetinhos aqui, né? Eu acho que ajuda vocês a identificar, né? E aí a classificar o porquê, a enquadrar esse porquê numa dessas conjunções aqui, tá? E uma vez que também é mais tranquilo, né? Uma vez que ele pode ser uma subordinativa causal e pode ser uma subordinativa condicional. A causal, quando você faz a substituição por porquê. E a condicional, né? Quando você faz a substituição por ser. Isso, verbo no imperativo é isso, morra, chova, conheça, tá? Então, Simone, o que eu vou sugerir? Que vocês busquem também estudar um pouquinho os verbos no imperativo, se já sabe identificar, melhor, né? Melhore, busque, faça, converse, façam, né? Busquem, estudem, pesquisem, são verbos no imperativo, certo? É isso mesmo. Então, vamos lá para a primeira, né? Para a ideia de causa. Fiz aquela declaração uma vez que estava sendo pressionado. Então, por que eu fiz aquela declaração? Porque estava sendo pressionado é a causa. Porque estava sendo pressionado, qual consequência? Fiz aquela declaração, tá? Então,
quando a gente fizer a substituição de uma vez que por que, esse uma vez que é uma subordinativa causal. Depois a gente tem uma subordinativa condicional. Veja, olha, uma vez que mude de hábitos, poderá ser aceito no grupo. Já não é a ideia de causa, a ideia de condição. Ou seja, eu posso dizer, eu posso simplesmente escrever, né, ou raciocinar. Se mudar de hábitos, poderá ser aceito no grupo. Né? Caso mude de hábitos, poderá ser aceito no grupo. Certo? Então, aqui, olha, a condição. Peraí, acho que eu pulei muito uma vez, que agora o C. O C é uma subordinativa condicional ou uma subordinativa integrante, tá? Também ele é mais tranquilo. Se forem discretos, agradarão a todos. Então, eu substituo por caso. Caso sejam discretos, agradarão a todos, é condição. E como subordinativa integrante, olha, diga-me se está na hora, diga-me o quê, né? Então, aqui esse C introduz uma oração subordinada substantiva, né? Uma oração subordinada substantiva. Aqui eu vou até colocar, tá? Uma oração subordinada substantiva objetiva direta, tá? Então, é isso em relação ao C. O desde que é uma subordinativa condicional ou uma subordinativa temporal, né? Até surgiu um exercício lá antes, né, das reduzidas com desde que. Então, desde que digam a verdade, não haverá problemas. Então, vejam, aqui é uma condição, você pode substituí-lo por se, né? Se disserem a verdade, não haverá problemas. Então, eu posso dizer assim. Então, eu coloquei o se. Se eu coloquei o se, é uma condição. Se disserem, né, a verdade, não haverá problemas. Agora, como tempo, né, ideia de tempo. Conheço aquele jovem desde que ele era bebê. Então, desde que é tempo. Quando ele era bebê, desde quando. Eu posso dizer assim, ó, desde quando, né, era bebê. Correto? Depois a gente tem o sem que. O sem que ele é uma subordinativa condicional ou uma subordinativa concessiva. Gente, conselho, estudem o sem que. Tá? Estudem todas essas aqui, mas foquem também um pouquinho no sem que, né? Então, condição, o que a gente faz? Substitui por se. Não será possível o acordo sem que haja um debate equilibrado. Então, aqui é uma condição. Se não houver um debate equilibrado, não será possível o acordo. Então, se eu coloco aqui o se não, né, se não houver aqui nessa oração, eu tenho uma condição. Como subordinativa concessiva, sem que fizesse muito esforço, foi aprovado no concurso. Olha lá, embora não fizesse muito esforço, foi aprovado no concurso, tá? Mesmo não fazendo muito esforço, apesar de não fazer muito esforço, foi aprovado. Então, uma concessão. O porquanto é uma coordenativa explicativa ou uma subordinativa causal. Então, vocês vão ver que todas as coordenativas explicativas, elas também são subordinativas causais, elas também vão estar ali, elas estarão na subordinativa causal, tá? Então, exemplo como coordenativa explicativa, né? Ele deve ter chorado, porquanto seus olhos estão vermelhos. Então, aqui nesse caso, ele chorou, né? Ele deve ter chorado. Então, aqui é causa. Veja só, aqui não tem o imperativo, tá? Não tem o modo imperativo. Esse verbo não está no modo imperativo. Mas eu estabeleço a relação de causa e consequência. Então, veja, ele deve ter chorado. Ele chorou. Por isso, pois seus olhos estão vermelhos. Então, causa, choro. Consequência, olhos vermelhos. Então, quando eu tenho uma consequência, eu tenho uma explicação, certo? Então, aqui, ó, é uma explicativa. A subordinativa causal, ficamos animados, porquanto houve progresso no tratamento. Olha, eu ainda coloquei para vocês consequência, a primeira, e causa, a segunda.
Então, por que houve progresso no tratamento? Causa, qual foi a consequência? Ficamos animados. Estabeleçam essa relação depois, na hora que vocês forem estudar, tá? O quanto é uma coordenativa aditiva ou uma subordinativa comparativa, tá? Então, como coordenativa aditiva, né, a gente substitui por E. Eles tanto criticam quanto incentivam. Eles criticam e incentivam. Então, tanto quanto, né, estabelecendo essa ligação, essa relação do tanto na oração anterior, com quanto na oração coordenativa, na oração coordenada, tá? E ele pode ser uma subordinativa comparativa. Ele se preocupa tanto quanto o médico. Então, eu digo assim, ele se preocupa tanto quanto o médico se preocupa. Então, estou comparando, né, dois sujeitos, ele e o médico, tá? O que? É uma coordenativa adversativa, é uma coordenativa explicativa e é uma subordinativa causal, tá vendo? Então, como coordenativa adversativa, você faz a substituição por mas. Diga tal coisa a outra, que não a ele, mas não a ele, ó, tá? Então, você substitui aqui por uma adversativa. Como coordenativa explicativa, faça, aqui, olha, tá bem claro, olha o verbo no imperativo. Se o verbo estiver no imperativo, aqui só pode ter coordenativa explicativa. Faça as anotações, que você estudará melhor, tá? Subordinativa causal. Nervoso que se encontrava, não conseguiu assinar o documento. Eu também coloquei entre parênteses, causa. Então, a primeira estabelece ideia de causa. Por que estava nervoso? Por que se encontrava nervoso? Consequência, não conseguiu assinar o documento, tá? Ah, ele tem mais, eu falo que o quê? Olha, o que é super democrático, gente. Agora até terminando com o quê? Vamos fechar com chave de ouro. Com o quê, né? Subordinativa concessiva. Sujo que estivesse, deitaria na poltrona. Então, olha, aqui é uma concessão. Deitaria na poltrona, mesmo que estivesse sujo. Deitaria na poltrona, embora estivesse sujo, tá? Então, eu substituo aqui por embora. Subordinativa comparativa. É mais trabalhador do que o tio é trabalhador. Então, o verbo, ele vem subentendido aqui na segunda oração, tá? Subordinativa consecutiva. Era tal, olha o tal aqui. São macetinhos, né? Era tal seu medo que fugiu, tal que, né? Então, consequência. Subordinativa final. Ele me fez um sinal que eu não dissesse nada. Então, o que? Quando for final, você faz a substituição para que, né? Então, ele me fez um sinal para que eu não dissesse nada. Subordinativa temporal. Agora que já tomaste o remédio, sairemos. Então, agora, quando já tomou o remédio, quando já tomaste o remédio, sairemos. Então, aqui é tempo, né? Subordinativa integrante. Então, a subordinativa integrante inicia uma oração subordinada substantiva. Queria que todos fossem felizes, né? Felizes. Então, queria o quê? Que todos fossem felizes, certo? Então, é isso, pessoal. Também já está na plataforma para vocês, é muita coisa, exatamente. Mas, assim, eu quis trazer essas informações, não querendo atropelar, tá? Ninguém, mas pensando que vocês poderão ter um material aí para estudar, né? Para ficar mais completo o estudo de vocês, certo? Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o intervalo, e depois do intervalo, o professor Sandro também já entra na sala, ok? E vamos lá, né? Descansar um pouquinho. Isso mesmo, tá? Ele tá aqui? Ah, o professor Sandro já chegou. Boa noite, pessoal. Boa noite. Estava na live de Direito do Trabalho, né? Para a mulher. Terminou hoje o nosso último dia, né? Convido a todos e a todas a participar. Acho que dá para inscrever ainda, depois a gente vê. Sobre os efeitos da pandemia, tá, das 6 às 7, vai ser ministrada pelo professor Tiago, coordenador do curso de Psicologia da Federal. A gente preparou uma lista de exercícios aqui para trabalhar com vocês nesse último dia.
tá? E convidar a todos, a partir do dia 13, temos um novo curso, tá? Esse vai ser de 40 horas, tá? E continuação desse aqui, avançado 1, tá bom? Vamos lá, André? Sim, deixa eu só compartilhar, se eu não fechei. Não, não fechei, não. Já já te manda a chamada, tá? Aí, Sandro, começa com você. A única palavra que, ao perder o acento, não gera outra palavra existente na língua é, tá? Gabriel já respondeu. Vou esperar a opinião de vocês aí. A, B, C ou D, pessoal? Prática, ninguém, pedirá e até. Qual dessas? E quando perder o acento, não forma outra palavra. Beleza, a maioria acertou, né? Prática, se eu tiro o acento, prática, fica pratica, vira um verbo. Pedirá, tira o verbo, fica pedira. Pedirá, futuro. Pedira, pretérito mais do que perfeito. Até, que é uma preposição, perdendo o acento, vira até. Tá? O verbo atar, tá? No imperativo. E ninguém, tá? Se perder o acento, fica sem sentido ou sem significado nenhum. Ana Cátia, letra B, perfeito. Tá? Essa questãozinha aqui. E tem caído muito em concursos recentes. Por isso que eu faço questão de colocar. Então, essa questão aqui, esse slide a gente manda para vocês, tá? Depois que a gente terminar, a gente salva em PDF, ele com o gabaritinho, manda no grupo para vocês. Beleza, pessoal? Vamos lá, próxima, com a Andréia. Tá. Então, pegando um pouquinho, tá, o que foi feito aqui na questão anterior, o que nós fizemos? A gente está casando, né, um exercício com o outro. Então, visitei a fazenda onde meus avós moram. A palavra onde é um pronome relativo e introduz uma oração subordinada adjetiva. Tá certo ou tá errado? Então, aí vocês vão analisar essa oração, esse enunciado, tá? Focando aqui no onde, tá? No pronome relativo onde. Isso mesmo, tá certo. O que eu disse a vocês? Que o onde é um pronome relativo e ele se refere a lugar, né? Então, ele significa lugar, né? Especificamente lugar. Então, visitei a fazenda onde meus avós moram. Ele introduz uma oração subordinada adjetiva. Nesse caso, uma oração subordinada adjetiva restritiva, né? Então, tá certo, ok. E lembrando que onde é a ideia de lugar fixo, onde você mora. Quando for ideia de movimento, professor, aonde você vai? Então, onde, a gente tem que tomar muito cuidado, até numa prova que mandaram hoje, tem uma questão lá, com onde, tá? É uma questão, não sei se vai anular, mas ela não teria que ter vindo com onde. Na redação, a gente corrigiu a redação pelo CESP do Enem durante 4 anos, e vinha uma orientação para os corretores para tomar muito cuidado do uso do onde. Então, onde sempre tem que dar a ideia de lugar. Onde você mora, lugar fixo. Aonde você vai, dá a ideia de movimento, pessoal. Vamos para a próxima. Tá. Essa aqui bem interessante, tá? Para vocês perceberem que um acento ou a falta de um acento faz muita diferença. Tá? Avalie as 2 frases que se seguem. Ela cheirava a flor de romã. E a segunda, ela cheirava a flor de romã. Certinho? Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Eu quero que vocês coloquem aí a soma, tá, das alternativas que estão corretas. Ou coloca lá A1 e 3, A1 e 4, A1 e 5. Coloque as alternativas corretas. Mais ou menos isso, Gabriel Arruda, a gente vai avaliar. Então, coloquem as certas, não precisa colocar a soma, não. Tá? Porque a soma, como essa aqui não é uma PG, 1, 2, 4, 8, 16, você pode errar e a soma dá certo, tá bom? Vamos lá? 1 minutinho para que vocês façam.
acho que a maioria está acertando, né? Ela cheirava a flor de romã. Então, ela tinha o cheiro de uma flor de romã. Certinho? Então, está correto isso aqui. Ela cheirava a flor de romã sem crase, então ela absorvia o cheiro de uma flor de romã. Então, vamos lá. Vamos ver as alternativas. As duas frases estão escritas adequadamente. Até aqui, tudo tranquilo. Dependendo de um contexto, perfeito. A primeira, ela exalava a flor de romã. Tá? E a segunda, ela sentia o cheiro de uma flor de romã. Então, a 1 está perfeita. 2, as duas frases são ambíguas em qualquer contexto. Não tem ambiguidade nenhuma. A primeira frase significa que alguém exalava o perfume da flor de romã. Perfeito. Exalava, ela se sentia o cheiro quando a pessoa passava. Certo? Então, a 3 está correta também. A segunda frase significa que alguém tem o perfume da flor de romã? Não. Isso é a primeira. Certinho? O A da segunda frase deveria conter um acento indicativo de crase? Não. Não. Depende do contexto. Então, 1 e 3. 1 e 3. Beleza? Ok. Próxima. A próxima. Ela cheirava a flor que ganhou de presente do noivo. Então, a oração destacada que ganhou de presente do noivo classifica-se como, que a gente já também estudou aqui. Aí vocês vão ver qual é a classificação dessa oração. E marca aí no chat. Isso, letra C. Isso mesmo. Então, é uma adjetiva explicativo, que é um pronome relativo, né? Ela cheirava a flor, ele faz relação, essa oração se relaciona a um termo anterior, que é flor, que é um substantivo, né? Conforme eu já expliquei para vocês hoje na aula, tá? Então, nós temos uma subordinada adjetiva explicativa. Explicativa porque nós não temos a vírgula aqui, tá? Próximo, acho que todos acertaram, né? Certo. A próxima. Considerando o emprego do acento grave indicativo de crase, assinale verdadeiro para as frases que estão de acordo com a norma culta, tá? E falso para aquelas que não estão. Tá certo? Vamos lá. Beleza. Pessoal, eu mandei no grupo para vocês ontem, tá? Algumas dicas para a resolução da atividade 3. Lembrando que é importantíssimo que vocês façam todas as atividades, tá? Até para sair com uma porcentagem maior, tá, de presença no curso. Quem não tiver 75%, eu falo presença, essas aulas presenciais aqui e as atividades lá na plataforma Moodle. Então, coloquei ontem, posso colocar daqui a pouco de novo, tá? Eu salvei no canal de YouTube o comentário das 10 questões. Algumas, acho que 3 a gente vê por aqui, tá bom? Vamos lá, pessoal. Mesmo com muita chuva, Jean preferiu ir a pé. Essa é uma das questões. Ir a pé é uma palavra masculina. E a gente que sabe que antes da palavra masculina, a crase é proibida. Então, a primeira é falsa. A primeira é falsa. Às vezes, Ana Carolina recorria às recomendações da mãe. Ana Carolina, as recomendações da mãe, tá? Ana recorria às recomendações da mãe, às vezes. Ana Carolina, às vezes, recorria às recomendações da mãe. Vocês percebam que a locução adverbial, tá? O adjunto adverbial, ele pode ser deslocado. E essa vírgula aqui é opcional. E uma locução adverbial, ela deve ter crase. A locução adverbial, a locução prepositiva e a locução conjuntiva. Recorria aos ensinamentos da mãe, troca recomendações por uma palavra masculina. Se couber ao, cabe crase. Então está perfeito. As recomendações da mãe troca aos ensinamentos da mãe. Então cabe crase. Essa segunda alternativa é verdadeira.
sempre sai para o trabalho às 7 horas. Troca-se 7 horas por meio-dia, sempre sai para o trabalho ao meio-dia. Você perceber que não perde o sentido, está correto. Então, aquele velho macete que a gente dava, as horas exatas, e nesse curso, a gente trocou as horas por meio-dia. Se couber ao, crase, então, essa também é verdadeira. Vamos lá. Guilherme foi à Itália, à Espanha e à Áustria. Guilherme voltou da Itália, da Espanha e da Áustria. Voltar da, crase a, voltar de, crase para quê, pessoal? Então, é só fazer esse caminho inverso. Mas fala uma que não dá crase, professor. Guilherme foi a São Paulo, voltar da São Paulo ou voltar de São Paulo? Voltar de São Paulo, então não tem crase. Guilherme foi a Curitiba, voltar de Curitiba, então não tem crase. Mas se eu falar assim, professor, Guilherme foi a Curitiba das Belas Artes, opa, se a palavra, se a cidade ou o topônimo vier determinado, aí sim nós temos crase, tá certo? Então Guilherme foi à Itália, à Espanha e à Áustria. Eu faço o caminho de volta. Guilherme voltou da Itália, voltou da Espanha e voltou da Áustria. Voltar da, crasear. Voltar de crase para quê, pessoal? Raquel foi à cidade enquanto o marido foi à praia. Que folgado esse marido. Tá? A mulher trabalhando e ele passeando. Raquel foi ao município. Tá sem som, Sandro. Professor, alguém tirou o som, alguém saiu o som. De novo, pessoal, me derrubaram 3 vezes esse curso. Raquel foi à cidade enquanto o marido foi à praia. Raquel foi ao município enquanto o marido foi ao mar. Se cabe ao, cabe crase. Então essa última também é verdadeira. Isso está na atividade 3 dessa questão. Tá bom, pessoal? Opa, pode passar, Sandro? Bora. Seria possível voltar na 5? Eu fiquei com uma dúvida na 5. Então vamos lá. Essa daqui? Na número 5. Não seria... Na próxima. 5, na anterior. Essa daqui? Isso, não seria a letra D, subordinada adjetiva restritiva? Ah, sim, desculpa. Perdão. Tá? Lapso da pro mesmo. Exatamente. Deixa só eu tirar daqui. Isso mesmo, é subordinada adjetiva restritiva. Muito obrigada. Gabriel? José. Obrigada. Peraí. Deixa eu só... Gente, agora é a hora da foto, tá? Então, vou ter que fazer uma pausa, Sandro. Só uma pausinha para poder tirar a foto aqui. Tudo bem. Sorrir. Tem que sorrir, porque senão a diretora fica brava comigo. Vamos agora para a próxima, enquanto vocês vão respondendo, tá? No enunciado, Raquel foi à cidade, enquanto, olha aqui, o que eu fiz, né? Peguei aqui esse último enunciado da questão anterior. Pode... Só um minutinho, gente. Eu amo esse momento, você que não sabe. Tem como pôr o Sandro aí na tela, que eu escolhi? O Sandro? Tem como pôr ele aí na Tem. Sandro, tela? na tela para sorrir. Eu acho que é melhor pegar na outra, né? Lá na outra? É, porque essa daqui, ó, tem um slide. Ah, tá. Tá? Então vamos lá, eu falando, acho que projeta aí. Raquel foi à cidade. Peraí, Sandro, calma. Tempo, eu vou fazer isso com eles, calma. Então, olha, Raquel foi à cidade. Enquanto o marido foi à praia. Então, enquanto, gente, pessoal, é o quê? É uma conjunção, né, subordinativa, adverbial temporal. Tá? Então, aqui a gente só pode ter, se nós temos conjunção subordinativa adverbial temporal, a oração ela é classificada como adverbial temporal, então não cabe nenhuma dessas outras aqui, tá certo? Sandra, a professora Sônia quer tirar foto. Então, vamos lá. Não é de você sorrindo. Tá bom. Na tela. Oi? Na tela. É para você dar um sorriso na tela, ela vai pegar você agora. Tá. Vamos lá. Vai, questão 2. Questão é que saiu o número 2, né? A única alternativa que possui adjunto adnominal.
Então, adjunto adnominal vem junto do nome. Quem pode ser um adjunto adnominal? Um artigo, um pronome, um adjetivo e um numeral. E ele vem sempre junto do nome. O primeiro beijo é inesquecível. Então, beijo é substantivo. Primeiro é um numeral ou é um artigo. Então já responde aí, né, pessoal? Já, essa aí não consegue marcar porque eu não consigo, é. Beleza? Então, letra A. Veremos por que as outras são erradas, pessoal. Viajei para o Havaí, paraíso dos deuses. Isso aqui é o quê? É um aposto explicativo, por isso a vírgula. Quem é o sujeito dessa oração? Eu. Sujeito oculto, elíptico ou desinencial. Quem é o sujeito da primeira oração? O primeiro beijo é inesquecível. O sujeito é o primeiro beijo. O núcleo é beijo. É um sujeito simples. Nunca ouvi essa música. Nunca é advérbio de negação. Então, nunca, ou até de tempo, dependendo da situação. Quando é que nunca é de tempo? Quando é que é de negação, professor? Tá? O Palmeiras é campeão, tem mundial? Nunca. Tá? Não, é negação. Ele será campeão mundial? Nunca. Aí é de tempo, tá certo? Então nunca pode ser adjunto adverbial de tempo, tá? Vamos lá que eu não terminei, vamos lá. Desculpa. Quebrei o vidro com uma pedra. Eu quebrei o vidro, sujeito oculto, tá? O vidro com uma pedra, adjunto adverbial de instrumento. De instrumento. Vocês percebam que alguns dos nossos autores, aqui não tem crase, tá? Mas só relembrando, porque a gente viu essa aula, até a pedido de uma colega, né? O adjunto adverbial de instrumento, pessoal, a crase é opcional, de acordo com alguns autores. Perfeito? Próxima, então, a resposta dessa aqui, adjunto adnominal, o e primeiro, tá? Um artigo e um numeral. Próxima. Okay. No enunciado, viajarei para o Havaí, pegando, né, um exemplo aqui, tá? Da segunda frase, do segundo enunciado, considerado paraíso dos deuses. O trecho destacado, considerado paraíso dos deuses, a gente acabou de ver isso hoje, né? Se trata de uma oração subordinada adjetiva explicativa reduzida de particípio, né? Vocês já estão respondendo? Isso mesmo. Então, aqui nós temos o particípio, tá? Uma oração reduzida de particípio, e a oração subordinada adjetiva, né? Ela pode vir reduzida de particípio, certo? Então, por que ela é explicativa? Por causa da vírgula aqui, né? Então, aqui, olha, o professor Sandro também explicou um aposto, né? Então, nós temos um aposto nesse caso, e aqui nesse caso, passando esse aposto para a oração, né? Nós temos também a ideia de explicação, ele traz também, né, um sentido explicativo, então se torna, sintaticamente, neste caso, uma oração subordinada adjetiva explicativa, tá? Então, aqui está certo. Então, vocês percebam que dá para nós trabalharmos, né, com um período absoluto, né, oração absoluta com período simples, transformando a oração absoluta num período composto, enfim, né, dá para a gente fazer essa mixórnia, né, como diz mineiro, tá? Acho que esse é o seu, né, Sandro? Tomem cuidado, pessoal, que as provas da FAPEC sempre aparece uma questãozinha, pelo menos, de oração reduzida, tá? Demitiram o secretário da instituição. Temos um sujeito inexistente. Vamos lá? Posso sublinhar aqui, Sandro? Sim. Bom, todo mundo marcando errado. Então, quando é que o sujeito é inexistente? Fenômeno da natureza? Sandro, Oi. é engraçado que hoje também teve uma questão dessa, e eles tiveram, né, essa dúvida em relação ao sujeito inexistente, ao sujeito indeterminado, e foi bom ter colocado esse exercício, essa atividade, que daí você explica, né? Já Isso. vai reforçar, tá? Muito bom. Por isso que essa aula em conjunto, quando a gente vê todos os assuntos, procurei colocar um assunto de cada conteúdo, uma questão de cada conteúdo, que a gente mistura tudo, né?
consegue fazer uma revisão bem bacana. Então, sujeito inexistente, fenômeno da natureza, não aconteceu aqui. Verbo fazer, no sentido de existir, também não é o caso aqui, tá? Quando é que o sujeito é indeterminado, que vai ser o caso aqui? Quando eu não consigo determinar o sujeito na oração, tá? E ele vem na terceira pessoa do plural, que é o caso aqui, ou terceira pessoa do singular, mais o índice de determinação do sujeito, mais o pronome se. Tá? Então, você tenta procurar colocar o secretário como sujeito. O secretário da instituição demitiram, fica sem sentido, pessoal. Então, demitiram o secretário da instituição, sujeito indeterminado. A gente não sabe quem que demitiu. Tá certo? Não consegui determinar pelo verbo aqui. Então, por isso que é sujeito indeterminado. Questãozinha do CESP é errado. No CESP, para quem for fazer algum dos concursos do CESP, a questão é certa ou errada. Se você errar a questão, você perde uma que você acertou. Então, tome muito cuidado. Não tem certeza? Deixa em branco. Mas essa aqui estava bem tranquila. Essa aqui não tinha mistério. Vamos lá? Ok. Peraí. Ah, tá. Ok. Considerando o enunciado, demitiram o secretário da instituição porque não cumpriu bem sua tarefa. Então, vejam só, né? Olha aqui, peguei esse período simples, oração absoluta, e nós passamos a um período composto, né? Classificamos a conjunção, que nós acabamos de ver o porquê, né? A conjunção destacada, como uma coordenativa explicativa. Demitiram o secretário da instituição porque não cumpriu bem a sua tarefa. Ela está certa ou está errada? Ela é uma explicativa ou ela é uma causal? Hein? E aí, gente? É uma conjunção, ela é uma conjunção coordenativa explicativa ou ela é uma conjunção subordinativa causal? Demitir o secretário da instituição é consequência ou é causa? Exato, então vamos lá, né? Então, vejam, porque se nós fizermos a pergunta, por que demitiram o secretário da instituição? Qual foi a causa da demissão do secretário da instituição? Porque não cumpriu bem sua tarefa. Então, aqui, o porquê, ele não é uma coordenativa explicativa, ele é uma subordinativa causal. Então, nós temos a relação de causa e consequência, né? Por que não cumpriu? Causa. Uma vez que não cumpriu bem sua tarefa, eu vou substituir por uma outra oração, uma outra conjunção. Como não cumpriu, né? Então, eu posso fazer a substituição aqui por uma outra conjunção subordinativa de causa e fazendo isso que eu já ensinei a vocês, né? Qual foi o motivo, qual foi a razão da demissão do secretário? Não ter cumprido bem sua tarefa. Tá? Então, aqui a ideia de causa, então, ela não é conjunção coordenativa explicativa, tá errado, né? É uma questão que pode cair, tá? Foi o que nós acabamos de ver lá nos casos especiais, certo? Confunde, sim, então, por isso que tem que fazer exercício, entender a relação de causa e consequência, tá? Isso é importante. Você quer fazer algum comentário, Sandro, em relação a essa questão? De repente, você tem um macete aí que ajude... Não, tá ótimo, você falou tudo já. Tá? Então, tá jóia. Então, vamos para a próxima. Fazem anos que não vejo bonecas iguais. O verbo fazer, quando for de tempo decorrido, ele é conjugado na terceira pessoa do singular. Então, prestem bem atenção. E aqui é um sujeito inexistente. Então, faz muitos anos que não vejo as bonecas iguais. Bom, então a gente já elimina aqui, ó, a letra B, C e E. Tá? As que se fabricavam antigamente, tá certo? São as bonecas, tá, que eram fabricadas, se fabricavam. E o verbo existir, pessoal, o verbo existir, ele vai para o plural normalmente. O verbo fazer, no sentido de existir, ele fica
na terceira pessoa do singular. Tá certo? Mas o verbo existir, ele se conjuga normalmente. Então, essa aqui, letra A. Essa aqui, letra A. Tá. Ok. Isso aqui está na nossa lista, na atividade 3 lá que vocês têm que fazer no sistema, e tem o prazo para a gente acabar, pessoal. Tá bom? Até amanhã, né, Sandro? Eu acho que sim. Sim, eles perguntaram isso hoje. E a última é sua também. Assinale a alternativa correta. Certo? Então, aqui não choveu fazem 2 anos. Não. Verbo fazer no sentido de tempo decorrido, ele é conjugado na terceira pessoa do singular. Então, aqui não choveu faz 2 anos. Então, essa aqui já está errada, que é a correta. Vossa Senhoria, agiste bem. Os pronomes de tratamento, pessoal, eles são sempre conjugados na terceira pessoa do singular ou plural. Vossa Senhoria agiu bem. Seria o correto. Seria o correto. Os Andes é a maior cordilheira da América do Sul. Se fosse Andes, sem o artigo, perfeito. Andes é a maior cordilheira da América do Sul. Mas tem esse artigo, está definido. Então, os Andes são a maior cordilheira da América do Sul. Deveriam haver mais aulas. O verbo haver, tá? Quando ele faz parte de uma locução verbal e for no sentido de existir, o verbo que vem junto também deve ser conjugado na terceira pessoa do singular. Então, deveria haver mais aulas, seria o correto nessa questão. A multidão é um coletivo, aplaudiu emocionada a apresentação. Aqui está correto. Tá? Então, a multidão de pessoas, daí sim, poderia ser aplaudiu, concordando com a multidão, ou aplaudiram, concordando com pessoas. Então, a correta nessa aqui é letra D. Essa questão também está na atividade 3, pessoal. Essa questão também está na atividade 3. Então, a gente preparou essa lista de exercícios para a gente trabalhar juntos aqui, uma revisão de todo o conteúdo do curso. Tá? A chamada, daqui a pouquinho a gente coloca de novo, tá? Então, já responderam a pesquisa? Hoje é dia de fazer a pesquisa, não é? Hoje é dia de avaliação? É verdade. Não responderam não, Sandro. A gente pode colocar o link aí? Sim, peraí, só um pouquinho, vou interromper, que eu já salvei. Uhum. E daí, pronto. Essa pesquisa, essa avaliação, pessoal, é importante, tá? Até é uma avaliação para saber, tá? do contentamento de vocês em relação ao curso, aos docentes, ao material didático, a estrutura, tá? Que a gente oferece para vocês. Eu posso falar que a estrutura que a EGOV nos oferece, tanto para os instrutores, os professores, como para os discentes, os alunos, é excepcional. Tá? Vocês entram aqui, 10, 15 minutos antes já está aberta a sala, já está funcionando. Tá? Esse horário é um horário complicado de internet na cidade, e a gente consegue tocar as aulas aqui com a estrutura que é oferecida para a gente de uma maneira excelente. Hoje eu estou falando de casa, né? Esse curso eu participei de menos aulas, porque eu estava participando das lives da UFMS, que é um projeto nosso, tá? Foi da professora Carol ano passado, esse ano a gente apresentou esse projeto e funcionou nessa semana. Tá? Nós teremos em setembro, tá? O curso começa dia 13. Então, nós temos um feriadão semana que vem. Então, esse curso terá 40 horas. 40 horas, tá? São 44 horas, né, André? Sim. 44 horas. Tá? Nós dividiremos o conteúdo, a continuação desse aqui. Em breve, acompanhe, a gente vai mandar no grupo aqui o link de inscrição e as informações. Vocês viram que esse curso e o passado, as inscrições se encerraram quase no primeiro dia. Então, acompanhem o grupo. Assim que ficar pronto o flyer de divulgação, a gente vai divulgar aqui. E é interessante que são assuntos que a gente não viu aqui, complementos e um pedido especial de colegas
tá? Que vão fazer provas de professor, é a questão de tipos de texto. A gente vai comparar, tá? Aprender a diferenciar quando é um texto narrativo, quando é um texto dissertativo, quando é um texto injuntivo, tá? Isso é uma novidade que a gente já vai implantar para esse próximo curso. Para outubro, que é o mês do servidor público, nós temos um curso de 40 horas de acordo sobre o acordo ortográfico, que não é mais acordo ortográfico, é a nova ortografia, com as suas principais mudanças, principalmente na ortografia, na acentuação, que mudou muita coisa, o uso do hífen, que tem caído bastante. No nosso dia a dia, até na hora de fazer uma redação, fazer um texto, o uso do hífen, ele é bem importante, dependendo até do sentido da palavra, tá? Ela tem hífen ou não. Então, é importante esse curso de outubro. E teremos um curso de raciocínio lógico também, de pelo menos 20 a 25 horas. Então, isso em outubro, tá certo? Esse mês de setembro, que começa depois da manhã. Tá? Como tem esse feriadão, nós temos que encerrar esse curso aqui, finalizar. O nosso curso terá 44 horas, tá? É o avançado 1, a continuação desse aqui, tá? Com a inclusão de textos. Então, nós trabalharemos textos, que tem caído agora, tem muito texto pequeno, de um parágrafo, 2, tá? A gente vai analisar o tipo de texto e até a interpretação, beleza? Com algumas dicas importantes, beleza? Conhecimentos pedagógicos, eu acho que tem um acontecendo, né? De coordenação. Tá? A gente tem que ver a previsão, tá? A gente divulga nas nossas redes sociais. Sigam-nos, tá? A Escola de Governo, tá? Tem o Instagram, tem o Facebook, e essas aulas todas, depois que acabam os cursos, até os cursos anteriores, pessoal, vocês acompanham no site, tá? No YouTube da Escola de Governo, tem todos os cursos lá. Então, eu tinha que disponibilizar para uns alunos lá da Universidade Federal, que eu não consegui gravar aula, eu procurei lá, crase, entrei no YouTube da Escola de Governo, era o assunto crase, procurei crase e lá tinha todas as aulas que eu já dei sobre crase e que a professora Andréia também falou sobre crase. Então, vocês podem procurar por assunto lá. Está em dúvida de algum assunto? Entra lá no YouTube da Escola de Governo e faz essa busca, tá bom? Então, a professora Andréia vai se despedir e depois a gente vai fazer o encerramento do curso. Respondam, tá? É importante para nós, é importante, muito importante, a avaliação do curso que vocês irão fazer para que nós possamos preparar os próximos cursos. É interessante também que vocês coloquem, os cursos que a gente oferta aqui, são os que vocês colocam nessa avaliação. Tá? Qual o curso que você quer, tá, que seja ministrado futuramente na EGOV? Isso é importante para a gente também. Beleza, Andréia? Sim, né, o professor Sandro já disse tudo, né? Gostaria somente de agradecer a presença de vocês e a participação durante as lives, com perguntas, né, com feedbacks também, porque vocês me passaram, né, me retornaram em relação ao que estava aprendendo, conseguindo aprender ou não conseguindo aprender. Isso também é importante para a gente, para que a gente possa melhorar, né, a nossa performance aqui, a nossa didática, a metodologia, a forma como a gente explica, né, como a gente ensina. Então, é sempre um prazer, né, para mim, trabalhar com vocês, e a cada curso é um aprendizado, cada curso é um aprendizado, e isso é enriquecedor também para nós, professores, porque a gente também se desenvolve, né, amplia e melhora o nosso desempenho durante cada curso, né, durante as lives, tá certo? Então, minha gratidão a todos. Amanhã não haverá aula, o curso encerra hoje, lembrando que vocês terão até às 11h30, às 11h40, né, para poder terminar as atividades, 11h30, 11h40 de amanhã, no dia seguinte. Então, amanhã encerra tudo, tá certo? Então, é só prestar atenção, ficar atento para quem não fez ainda as atividades, tá? Então, meu agradecimento, minha gratidão a todos vocês, né? Ao professor Sandro também, que é um excelente colega de trabalho,
parceiro aí mesmo, né, disposto a ajudar, assim, a trocar mesmo com a gente informação, a trocar experiência. Então, a gratidão ao professor Sandro, certo? É isso. Então, vou me despedindo de vocês. Agora, o professor quer falar? Agradecer a Andréia pela parceria, esse é o nosso terceiro curso, né? Isso. Então, sempre muito ética, a gente sente muita dificuldade, já dei aula em cursinhos dividindo matérias, principalmente a matemática. Tá? E o que eu encontro aqui sempre é muito respeito, tá? A gente discute questões e manda, ela assim, você não dá uma reforçada no sujeito predicado, porque a turma está precisando. Então, eu acho isso muito importante. E é uma parceria que tem dado certo. Pessoal, em nome, tá, do prefeito Marquinhos Tradi, nosso prefeito municipal, em nome da professora Sônia Lira, tá, nossa diretora, né, que capitaneia essa equipe. Tá, eu perguntei se ela queria terminar, pedi para a gente ir encerrando aqui. Tá? Agradeço, tá, a presença de todos, a confiança. Um monte de gente chegou nesse final de curso. A maioria de quem começou no primeiro dia, a quantidade de alunos e alunas que nós temos aqui, tá? Então chegou quase todo mundo. Pessoal, o nosso certificado, tá, demora uns 15 a 20 dias, vocês vão receber, vão abrir o sistema e estará pronto o nosso certificado, certinho? Então, pessoal, aguarde um tempinho, que os nossos tutores e tutoras têm que fechar, são várias lives, né? Esse curso é um curso bem extenso, tá? Mas fiquem tranquilos, tá? Que quem participou fez as atividades, quem não fez ainda, dá uma corridinha até amanhã para terminar. Então, eu mandei o link ontem do YouTube com os principais macetes para resolver a atividade 3. Quem não viu as aulas, eu já resolvi a 1 e 2, comentei com vocês durante as lives. Então, é importante que se façam todas as atividades. Então, agradeço a todos, muito feliz, tá, por dar continuidade a esses cursos. Então, a gente ficou praticamente um ano sem dar aula, tá? Nunca tinha dado aula assim, longe dos alunos. Tá? E o pessoal me chamando para dar aula em cursinho presencial e até online. Eu quero ficar só aqui com vocês, porque eu acho que consigo, tá, ajudar mais do que numa aula presencial, que acho que eu ainda não tenho segurança para dar essa aula presencial ainda. Então, agradeço a todos, tá, a nossa Prefeitura Municipal, né, em nome do nosso Prefeito Municipal, a nossa diretora Sônia Lira, agradeço a Andréia pela parceria e a vocês todos. Fiquem com Deus. E é claro que os tutores e as tutoras, excelentes, tá? Vocês vejam que você pode mandar mensagem, pessoal, durante o expediente, por favor, tá certo? É sempre que vocês mandam, elas respondem na hora. Tem tutora, né, que não é nem dia da live dela, ela acompanha aqui junto, tá, para ajudar-nos, tá bom? Então, pessoal, fiquem com Deus, uma boa noite e até dia 13, tá bom? Quem quiser, amanhã nós temos a live, né, ainda dessa comemoração do aniversário de Campo Grande. Quem quiser participar, eu vou ver se ainda tem inscrição, que essa estava bem lotada, tinha mais de 100 inscritos. Vamos ver se a gente consegue liberar vocês se inscreverem. Entre lá no sistema, a gente vê com a diretora agora, se ela pode, se ainda tiver vaga. Beleza, pessoal? Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite.